Vejam só o que Deltan Dallagnol tem a dizer sobre STF marcar julgamento relâmpago contra Bolsonaro. Confira. É um absurdo total. O STF já marcou a data do julgamento do Bolsonaro, que vai começar ainda neste mês de março. E essa notícia é uma notícia triste, porque o que nós estamos vendo é o Bolsonaro sendo conduzido ao abatedouro e não a um julgamento. A gente já sabe o que vai acontecer. E é um julgamento relâmpago, como você nunca viu na história. Eu vou te mostrar, e nunca antes foi visto nada parecido na história do Brasil. Lê aqui comigo então essa notícia do canal Metrópolis. Zanin marca para 25 de março o julgamento da denúncia contra Bolsonaro. O ministro do STF, Cristiano Zanin, marcou para 9h30 da manhã do dia 25 de março o julgamento da denúncia contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que analisa a suposta trama golpista para anular as eleições de 2022. Em despacho assinado agora, ontem, quinta-feira, na petição 12.100, o ministro Moraes, relator do caso, tinha liberado o processo e solicitado a sua inclusão em pauta para julgamento presencial. Em seguida, o ministro Zanin designou 3 sessões para apreciação da denúncia contra o chamado Núcleo 1 de acusados. 2 sessões no próprio dia 25, às 9h30 e 14 horas, e a terceira finge a surpresa no dia imediatamente seguinte, dia 26, às 9h30 da manhã. É isso, gente, o julgamento do recebimento da denúncia da trama do golpe, que tem mobilizado a PF, PGR, Supremo, a imprensa militante por mais de 2 anos sem cessar. Tudo isso enquanto o desgoverno Lula destrói a economia do país, nos deixa reféns e bandidos, vai ser feito em 2 dias. Simples assim, 2 dias, com 3 sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Para deixar bem claro aqui, esse vai ser o julgamento do recebimento da denúncia, que decide se o tribunal vai abrir um processo criminal contra os acusados e eles vão se tornar réus ou não. O Bolsonaro antes era investigado, aí foi recentemente acusado e agora ele pode se tornar réu. Existe uma evolução na nomenclatura, como a gente chama a pessoa que primeiro é investigada, depois se torna acusada e agora ele pode se tornar réu se a denúncia for recebida pelo Supremo nessa decisão, nesse julgamento que vai acontecer a partir dos dias 25 e 26 de março. Ali será o julgamento do recebimento da denúncia, mas nós já sabemos que ela vai ser recebida. E com isso, o Bolsonaro e os demais investigados vão se tornar oficialmente réus. E depois disso vai começar a instrução do julgamento, que é a fase em que acontece a produção de provas, com a realização, por exemplo, das audiências em que as testemunhas vão ser ouvidas. Só que tem um porém. O padrão do STF não é receber denúncias criminais, especialmente denúncias tão importantes, grandes, complexas como essa, em 2 dias. Não é isso. Aliás, longe disso. Lê aqui comigo esse tweet do Vinícius Carrion, que resume tudo isso que eu estou dizendo de modo muito bem claro. Olha aqui, o STF levou 3 anos, gente, não é 3 dias, 3 anos para analisar uma denúncia da PGR contra Renan Calheiros. Já com Jair Bolsonaro, olha aí a notícia que ele deu o print, Renan Calheiros virá réu no STF por desvio de dinheiro público, notícia aqui de 1/12 de 2016 e a denúncia era de 2013. Daí, gente, a denúncia contra o Renan foi oferecida em 2013, mas analisada para o STF apenas em 2017. Acabou sendo analisada um tempo aí depois. Aliás, é como acontecem as coisas lá do Supremo, essa é a regra. E como que tá o Renan Calheiros hoje? Ele tá livre, leve e solto, como todos os demais investigados por corrupção na Lava Jato. Saiu uma notícia aí recente dizendo que não tinha mais nada contra o Renan. Mas Bolsonaro vai virar réu em 2 dias. Você tá achando ruim? Isso te revolta você? Isso tem trazido indignação, como tem trazido para mim esse duplo padrão, essa perseguição da direita, essa perseguição a Bolsonaro e aos corréus dele ali, dessa trama golpista? Se isso tá te incomodando, então curte o vídeo com força para que mais pessoas se unam a essa comunidade que luta contra isso e fica aqui comigo porque a situação piora. E eu já vou te mostrar qual que é o custo desse julgamento relâmpago que o STF está fazendo contra Bolsonaro. Lê aqui comigo, olha aí. STF altera a rotina para julgar a denúncia em 2 dias. Eles vão mudar tudo que for preciso, eles vão fazer tudo que for preciso. O STF decidiu fazer mudanças na sua rotina habitual de julgamentos para agilizar a análise da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Em um movimento, presta atenção,
pouco usual, eu diria que nunca vi nada parecido, pouco usual. A primeira turma convocou sessões extraordinárias, o que vai permitir concluir a votação em apenas 2 dias. É pouco usual convocar sessão extraordinária. Agora, nunca se viu um julgamento em relâmpago como está acontecendo aqui. Serão 2 sessões no dia 25 e uma no dia 26. Tradicionalmente, o colegiado só se reúne nas tardes e terça-feira. Nesse cenário, como são esperadas 3 sessões para finalizar o julgamento, a corte levaria 3 semanas para dar uma resposta à acusação. Mas não, eles não podem esperar isso. Eles querem fazer em 2 dias. Qual que é o grande problema dessa agilidade pouco usual, como diz a jornalista? É que Moraes e o STF estão fazendo isso tudo em prejuízo ao direito de defesa dos réus por 2 razões. Primeiro, porque a PGR teve meses para analisar as provas e formular a acusação, estourando inclusive o prazo previsto na lei para isso. E nós estamos falando aqui de um caminhão de documentos, de um caminhão de provas, muita coisa cujo sigilo foi levantado agora. Em segundo lugar, a maioria dos réus, e principalmente Bolsonaro, se queixaram de que não tiveram acesso à íntegra das provas, apenas a um recorte das provas feito pela PF, pela PGR e pelo STF. E isso é grave, gente, porque esse caso é um dos mais importantes já julgados na história do Supremo, tendo como réu um ex-presidente da República que está tendo seus direitos de defesa absolutamente atropelados em nome de uma vontade dos ministros de condenar ele, ainda nesse ano. Para quê? Para quê? Olha aí, para que eles querem condenar ainda nesse ano? Para evitar a contaminação do processo eleitoral de 2026. O que é um total absurdo. E eu já fiz vídeo aqui no canal explicando em detalhes essa violação dos direitos de defesa do Bolsonaro, a negativa do acesso integral às provas e também falando disso aqui, dessa suposta vontade de condenar ainda nesse ano para evitar a contaminação, mostrando que isso aqui é uma balela. Que eles querem é tirar o Bolsonaro do jogo, eles querem colocar logo na cadeia e evitar que esse julgamento seja postergado para 2026, quando os ventos políticos podem mudar e tudo pode mudar, porque é um julgamento político. Eles querem julgar o Bolsonaro logo dentro da cadeia, trancar e jogar a chave fora, antes que possa ser possível mudar qualquer coisa dessas. E eu vou deixar aqui um desses vídeos na descrição aqui e no final na tela vai aparecer para você conferir. E se você está revoltado com toda essa injustiça, como eu estou revoltado, vamos fazer essa informação chegar a mais pessoas e você pode ajudar curtindo com força aí o vídeo. E bora seguir aqui, porque fica ainda mais inacreditável a notícia. Olha aí comigo, ó. Articulado nos bastidores, o esquema especial vai permitir uma decisão mais célere na primeira turma sobre a abertura ou não de uma ação penal contra Bolsonaro e outros 8 denunciados. E veja qual que é a tendência aqui, segundo a própria jornalista. A tendência é de que haja uma unanimidade para a abertura da ação. Não é tendência, é certeza, não tenho dúvida de que vai ser aberta a ação, vai ser recebida a denúncia e vai ser unânime. Unânime, porque eles seguraram na primeira turma, eles não permitiram ir para o plenário, onde sim haveria divergências. Gente, o julgamento no STF com 34 réus, julgado a jato. Os réus mal foram denunciados. E o julgamento do recebimento da denúncia vai começar agora, em 25 de março. Quando eu falei que a denúncia contra o Renan demorou 3 anos para ser recebida, eu preciso dizer que a demora no STF não é exceção, não. É a regra por lá. Olha, eu preciso retomar aqui algumas informações com vocês que eu já incluí num outro vídeo, mas vai ser muito rápido. Lá eu incluí com detalhes, eu vou deixar também na tela e no final na descrição, mas olha isso aqui comigo bem rapidamente, porque vale a pena. No mensalão eram 40 réus. A denúncia foi oferecida em 2006. O julgamento para abrir a ação penal só ocorreu no ano seguinte. Para ouvir todas as testemunhas, foram consumidos mais 3 anos. É só essa informação aqui que eu quero mostrar para você, só esse parágrafo aqui. Ou seja, 1 ano entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia no caso mensalão, que tinha 40 réus. Agora, no caso da trama golpista, veja bem, o Supremo vai receber a denúncia contra Bolsonaro e os outros réus em menos de 1 mês. É isso mesmo? Gente, isso aqui é um escárnio total, total. Se alguém aí ainda não acordou, estava vivendo no mundo da lua, em outro mundo, nem em outro país, em outro mundo, e achava que existia alguma sombra de isenção, tá aí, isso é escárnio. Se alguém acredita que o Supremo vai fazer isso aqui sem violar praticamente todos os direitos de defesa dos réus, é bom tomar um chá de realidade e acordar para a vida. Sabe como que o Supremo vai conseguir julgar todo mundo num tempo tão recorde assim? Simplesmente os ministros irão negar todos os pedidos feitos pelas defesas, todos. Nenhum vai ser aceito, serão todos negados, a não ser aqueles que não tomem tempo, né?
E eles vão ser negados, quando forem negados, por unanimidade, porque os outros 4 ministros da primeira turma são todos submissos a morais, estão todos alinhados, e nenhum pedido da defesa algum será aceito, por mais mérito jurídico que o pedido tenha, porque o único jeito desse julgamento acontecer tão rapidamente assim é se todos os pedidos das defesas foram negados, a não ser algum que não tome nada de tempo, porque o que eles querem é correr. Porque se algum pedido de produção de prova mais demorado de alguma das defesas for atendido com uma perícia, como a oitiva de uma testemunha de difícil localização, isso pode arrastar o processo por meses. E já está óbvio que os ministros do Supremo não vão admitir isso. Agora me digam aí, um tribunal que nega todos os pedidos da defesa porque quer condenar todo mundo o mais rápido possível, é um tribunal constitucional ou é um tribunal de exceção? Isso é devido ao processo legal? Ou é indevido processo ilegal? É um julgamento ou é um teatro? Até o celular está reclamando. Vai haver aí uma variação jurídica ou vai haver uma farsa jurídica? Se até o celular quis comentar, comenta aí. Me conta aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião, a sua indignação com tudo isso.